Olha, como de costume, hoje a gente vai ter um momento saúde aqui no Liberdade de Expressão, na Milênio. Por aqui, doutor Nório e doutora Suzana. Então, em nome da Formularte, a sua farmácia de manipulação, e também do Centro Médico Hebron, sua saúde é a nossa meta, está no ar o Momento Saúde no Liberdade. Começa agora o Momento Saúde. Momento Saúde. Oferecimento Centro Médico Hebron. Como sempre fazemos, vamos convidar os profissionais para dar o seu bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha nesse momento através do rádio ou também da internet. Bom dia, doutor Honório. Bom dia, Gilmar Dionísio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer nós estarmos aqui nesse programa, nesse quadro Momento Saúde, né, no Liberdade da Expressão. Bom dia, doutora Suzana. Bom dia, Gilmar, né? Bom dia aos ouvintes que estão aguardando a gente desde cedinho, né? Hoje temos um tema bastante polêmico, né? O cortisol, o hormônio do estresse, não é isso, Gilmar? Ele estava aqui agora nos bastidores comentando, cortisol, hormônio do estresse. Eu digo, isso mesmo, Gilmar, vamos debater e vai ser bem legal. Muito bem, cortisol, hormônio do estresse. Estresse, todo mundo sabe, antes considerado até um chilique, por parte das pessoas. Hoje, finalmente, as pessoas têm, e os profissionais, inclusive da medicina, da saúde, de uma forma geral, têm uma dimensão exata do perigo ou dos perigos aos quais nós, seres humanos, somos acometidos devido ao estresse diário, seja ele no trabalho, na família, de repente no dia a dia. As pessoas, devido a situações corriqueiras, podem se estressar. E o cortisol está incluído em um dos fatores, creio eu, também para a causa do estresse. Doutor Nório vai trazer mais detalhes, doutor Nório. Fala um pouquinho para a gente. Ô, Gilmar Dionísio, você acredita em Jesus Cristo, né? Você é... Piamente, graças a Deus. Cristão, Sim. Convicção Claro. pura. Falar em estresse, né, a gente já vai iniciar a dizer. Eu estava em Salvador, aí a gente foi almoçar e depois que teve a aula, não é? Doutora Suzy, né? Suzy Marino, um excelente profissional na área de ergonomia. E a gente foi almoçar e sentou um radiologista. Veja que equipe, viu? A maioria do pessoal assim da ciência, da área de saúde, muitos deles são céticos no que diz respeito à parte espiritual. Infelizmente, isso acontece. Sentou do meu lado um radiologista. Da minha frente tinha um emergencista, né? Um urgencista, tá certo? Que trabalha com emergência, a doutora Maíra. Também sentou um ortopedista mesmo, e uma cirurgiã pediátrica. E aí a doutora Leni, que é a cirurgiã pediátrica, desde que tinha chegado às 7 horas para a aula, ela estava nervosa, preocupada com a aliança que tinha perdido, Gilmar Dionísio. Ela, como cirurgiã, ela tira a aliança do dedo e para poder fazer a cirurgia, né? Aí terminou ela tirando, e depois, quando terminou a cirurgia, que ela voltou, porque foi uma cirurgia de urgência para poder ir para a aula, ela, quando chegou lá na faculdade, ela viu que estava sem aliança, ela ficou desesperada. Aí foi a aula todinha, de manhã, dizendo que ia para o intervalo, ela falava. E quando a gente sentou para almoçar, eu disse para ela, a gente não aguenta mais, tanto a senhora está falando que perdeu a aliança. Isso é um estresse total, estressou todo mundo. Estressou ela, estressou a equipe toda. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu já pedi, eu estou pedindo, mas você já pediu a quem é de direito, a Jesus Cristo, né, que é o Pai dos santos, de todos nós, que somos santos em Cristo Jesus. Então eu disse, não vamos pedir a Jesus, né? Falei assim com ela, diga assim comigo, diga, Jesus, acha a minha aliança. Ela disse, Jesus, acha a minha aliança. Depois está certo, sua aliança amanhã você vai achar. E por incrível que pareça, se vocês acreditam ou não em milagre, quando eu desci no aeroporto, isso foi na sexta, né? Aí no sábado, nós foi no sábado, a gente fez a oração, a petição a Jesus no sábado. Quando foi domingo de manhã, eu desci aqui no aeroporto, já estava o WhatsApp tocando, ela mandando para os grupos, dizendo que Honório, Maíra, né? Aí, Francisco, olha, acredite se quiser, mas de manhã agora, 8 horas da manhã, no São Rafael, eu achei a minha aliança, estava no chão, estava um pouquinho amassada, mas eu achei, Jesus existe. Aí, coisa boa, né, Gilmar Dionísio? Ele é especialista em achar as coisas perdidas. Então, a parte espiritual existe, é muito importante. E vamos falar sobre o estresse, tá certo? A doutora Suzana, ela escolheu um tema muito interessante,
e atualizado do dia a dia. Quando nós falamos sobre estresse, eu vou ser rápido, porque o objetivo é a parte do cortisol, e ela vai dizer muito bem como equilibrar esse cortisol. O estresse já foi da palavra que veio, sempre gosto de lembrar isso, em 3 programas que a gente já fez, abordou sobre esse tema. A palavra estresse veio da engenharia, né, onde eles tinham um aparelho que media a capacidade dos níveis de tensão nas vigas. Não é? Então, isso veio a palavra estresse. Existe o estresse positivo, existe o estresse negativo. O estresse positivo é aquele necessário para você desenvolver as suas atividades, em que você tem um aumento do cortisol. Sabemos que o cortisol de manhã ele é alto e à noitinha ele é baixo. Então, precisa-se de cortisol para que você possa ter aquela energia necessária para desenvolver as atividades do dia a dia. Então, esse estresse, esse aumento do cortisol, ele é positivo, então ele não tem problema nenhum, é benéfico. Mas existe o estresse negativo. E no estresse negativo, você vai sentir alguns sintomas, como cansaço, sensação de dor nas costas, dor muscular, às vezes diarreia, azia, dor abdominal, tensão alta, pressão alta, você pode causar hipertensão, tonturas, náusea, dor de cabeça, dor no peito, tá certo? Queda de cabelo, irritabilidade emocional, às vezes desequilíbrio emocional, uma apatia se abate sobre a pessoa. Tem até uma patologia muito comum que é o herpes. O herpes labial é muito causado pelos níveis de estresse negativo. Quando a pessoa tem um alto nível de estresse negativo, termina desenvolvendo essa parte dessa patologia, que é o herpes, tá certo? E as causas do estresse, eles são inúmeras, né? Vai de causas até às vezes mesmo infecciosa, pós-operatória, que existe o estresse pós-operatório, até mesmo de diminuição ou falta de nutrientes necessários para o organismo. Acontecendo assim um aumento ou a diminuição do cortisol, havendo um desequilíbrio dos níveis hormonais do cortisol. E lembrando o seguinte, que o cortisol, que é esse hormônio importante que atua também no ciclo circadiano, que é o ciclo responsável que o homem tem dos seus hormônios, dos níveis hormonais, de manhã é um, à tarde é outro, à noite é outro. Então é importante obedecer esses ciclos, obedecer o ciclo circadiano. E o estresse, que ele é provocado pelo aumento do cortisol, a doutora Suzana vai falar que o cortisol ele pode ser fabricado pelas glândulas suprarrenais e também pela a parte dos testículos, né, da glândula, né, responsável pela fabricação dos espermatozoides, que são essas glândulas que estão no homem. E assim, a dica que nós vamos dar daqui a pouco, como você controlar o seu cortisol. Quando se controla os níveis séricos de cortisol, você vai controlar também o estresse. Gilmar Dionísio. Muito bem, é importante então, agora falando na dica, já fiquei curioso. Quero saber da doutora Suzana, o que é que a gente pode fazer? Estamos vivendo num mundo tão complicado, tão estressado, onde as pessoas sofrem essa tensão diária, como falou o doutor Honório, né? À primeira vista, o estresse foi observado em máquinas, enfim, para saber, né, nesse tipo de engenharia, para saber justamente a tensão exercida sobre uma viga de concreto, digamos, enfim. E agora passou para o ser humano justamente para comparar, né? O estresse é, de uma certa forma, uma tensão, uma pressão que nós seres humanos até sofremos. Como a gente pode aliviar, hein, doutora Suzana? Isso mesmo, Gilmar. Quem nunca foi dormir sem ter sono e acordou mais cansado do que quando foi deitar, né? Geralmente, quando chega a noite, era a hora da gente descansar, poder dormir bem. Só que aí, pelo nível do nosso estresse diário, o nosso cortisol sobe e quando chega a noite a gente não tem sono suficiente. E aí o que é que acontece? Fica tendo picos de cortisol, muita gente às vezes até consegue dormir, mas quando chega às 3 horas da manhã acorda e não dorme mais. Por quê? Ela tem uma elevação de cortisol e aí quando chega de manhã ela acorda mais cansada do que quando foi deitar.
porque o cortisol de manhã dela está super baixo, está zerado, digamos. Então se relaciona o estresse à insônia, doutor? Total. Então, assim, 90% hoje eu posso relatar das insônias é um nível de cortisol alterado. O paciente chega à noite, ele tem um pico de cortisol alto, porque ele chegou à noite, relaxa entre partes, né, sai do trabalho, mas chega em casa, quer outra rotina, outro estresse, filho, família, contas, e aí ele tem aquele pico de estresse grande. E quando chega à noite, depois de meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, ele tem aquele pico extremo, acorda, não consegue dormir mais, fica cochilando. Quando chega de manhã, ele tem o nível de cortisol dele zero. Porque, na verdade, Gilmar, na noite era para o nosso cortisol baixar, nosso nível de estresse cair, a gente dormir. E quando a gente acordasse, a gente ter aquela elevação do cortisol. Para a gente poder ter força de seguir, de trabalhar. O cortisol ele é muito importante, certo? Tem muitos profissionais e até pacientes querendo baixar demais o cortisol. Não é interessante. Quando você chega num pico de depressão profunda, é porque o seu cortisol está zerado, para você tanto faz, né? A gente vê alguns pacientes, doutor Honório às vezes relata até para mim, que às vezes chega no consultório o paciente falando que para mim a vida tanto faz. Né? A vida já deu o que tinha que dar, chuta o pau da barraca. Eu tinha um colega... É a síndrome de Bergman. Isso mesmo, eu tinha um colega aqui no hospital, né, quando a gente dava plantão, que ele simplesmente, no meio de uma cirurgia, foi embora. Ele disse, eu não faço mais, foi embora. Aquilo ali ele teve... A síndrome de chutou o pau da barraca. Isso mesmo, ele chutou o pau da barraca, isso há 10 anos atrás. Ali é os níveis que não... Os níveis, eles chegam a zerar, né? Eles baixam de forma que a gente... Eu brinco, né? Não tem aquele cavalo bem cansado, você chicoteia e ele não levanta. Então ali eu olhei para ele e digo, meu Deus do céu, o cara surtou. Eu olhei para o médico e disse, ele surtou, mas na verdade não é um surto. Ali, hoje eu consigo compreender, né, fisiologicamente, que ele teve uma queda de cortisol absurda. E aí vem aquela velha história, cortisol vezes ganho de peso, né? Sabe aquela história que o estresse contribui para o ganho de peso? Então... O cortisol realmente ele é um hormônio que, além de ter uma ação anti-inflamatória, ele regula o metabolismo e a glicose no sangue para fornecer energia aos músculos. Por isso que muito paciente tem diminuição de testosterona, que tem diminuição de espermatozoide, como o doutor Honório falou aí, tem diminuição de libido. Por quê? Chega à noite, o nível de cortisol dele dá um pico estrondoso e aí isso aí tudo cai. E você vê que é uma cascata. É uma cascata. Eu digo e falo novamente que o cortisol ele é o pai dos hormônios em si, né? Ele tem que estar regular, porque senão você vai ter um aumento da pressão sanguínea, aumento dos níveis de açúcar, no caso que é a glicose, né? E isso tem consequências. Você fica predisposto a doenças cardiovasculares, aumento da gordura abdominal e visceral, que hoje... É o que está acontecendo com todo mundo. As pessoas elas são até magras, mas elas têm muita gordura no abdômen, né? Porque o nível do cortisol não deixa. Então, estudos recentes sugerem uma ligação entre a obesidade central, que é aquela gordura abdominal, a proporção da cintura e quadril, a níveis elevados de cortisol. Só que eu relato, também não é interessante você baixar demais, você tem que ter um equilíbrio, né? E aí fazer o quê? O que é que eu posso fazer para equilibrar esse cortisol, né? Assim, momentaneamente, sem ter exames. Porque, na verdade, o cortisol basal que a gente pede do sangue, ele não é correto. O correto seria o salivar. Porque o salivar, você ao acordar, você vai cuspir no recipiente e ali aquele cortisol vai ser colhido de forma correta. O sangue, quando você se levanta, que toma banho, que briga com seu filho, que deixa ele na escola, que briga com a recepcionista do laboratório, que chega no laboratório, aí você vai descansar meia hora para fazer o cortisol. Mas aquilo ali você já teve um pico grande. Então o ideal realmente era o cortisol salivar. Só que às vezes pelo valor, não é, doutor Honório? O preço é um pouquinho salgado. Ele é um pouquinho salgado. Mas eu acho que vale a pena você dosar, né? Então assim, o que é que eu oriento vocês? Na noite, a gente tem alguns alimentos que baixam o cortisol, né? No caso, o maracujá, a própria amêndoa em si, o frango com brócolis, né, alimentos ricos em fenilalanina, até o suplemento em si, a niacinamida, a vitamina B5, ela tem um poder muito grande, a enxandaia, a rhodiola rósea, eles têm o poder de baixar os níveis de cortisol.
o GABA, não é, que é um produtor de serotonina. GABA-aminérgico. Isso mesmo. Lembrando que todos esses componentes você pode fazer em fórmula e encontrar lá na fórmula. Isso mesmo, a gente tem tudo extrato seco e aí você vai ter um nível baixo. Meditar antes de dormir. Gilmar, como o doutor Honório falou, você é crente a Deus, rezar abaixa os níveis de cortisol, não é interessante? Por isso que a gente diz, vamos rezar antes de dormir. Essa história que seu avô falava, seu pai falava, né? Isso é milenar, porque realmente acontece. E ao acordar, você praticar uma atividade física, porque você vai subir os níveis de cortisol, para você poder enfrentar o dia. Antigamente, os homens da caverna, eles tinham estresse, que era quando viam um animal ou quando eles saíam para caçar o alimento, só que o nível do estresse dele tinha aquele momento e acabava, Gilmar. Hoje não, infelizmente, o nosso nível de estresse ele é martelante. É uma briga que você pegou com o seu companheiro, é uma briga que você pegou com a esposa e você fica ali remoendo aquela história. Então não sai, o pico do cortisol ele não consegue baixar. Eu vou dizer mais ainda, que você falou uma verdade que atua dia a dia e não baixa porque à noite a cidade é iluminada. É iluminada, Quando você não consegue produzir melatonina. Luz, a melatonina baixou e o cortisol continuou esse pico que era para ter desativado. É como se você desligasse à noite, como você disse, como da caverna desliga, tem um interruptor, e hoje não tem como mais desligar porque existe faculdade à noite, existe a luminosidade à noite que impede, as pessoas não vão dormir às 6 horas da noite. O ideal era comer até às 18 horas e às 7 horas no máximo a pessoa já está deitada para acordar às 5 da manhã. E hoje praticamente até uma aromagia, doutor Honório, até uma questão de uma aromagia de uma lavanda, uma essência boa, faz você acalmar, entendeu? Então, tudo isso você pode correlacionar. Antes de dormir, você comer um maracujá de colher, comer amêndoas, você pode pegar 5 amêndoas, um maracujá de colher e comer mesmo. Isso diminui muito os níveis de cortisol. São dicas bestas que a gente tem um efeito bom, né? Eu sei que o Gilmar tem muita pergunta, só para eu terminar nessa parte a minha. Então, pelo que você falou, Suzana, então o hipocortisolenismo e o hipercortisolenismo, eles são extremos que têm que ser evitados. E pelo que eu entendi, o que você disse também, está tendo uma epidemia de hipo e hipercortisolenismo só que nos sem horários ser errados. detectado, Doutor. sem ser dito. Por quê? Porque os níveis não é detectado no sangue quando se pede pelo sangue o basal. E aí, se não tiver o salivar, passa despercebido. Quando o médico pede, muitas das vezes o médico não pede. E o cortisol deveria ser de rotina para todas as pessoas. Eu vou dizer mais ainda, Gilmar, só um minuto. Mais do que exames, vale o relato do seu paciente. Tá? Porque o paciente ele é a melhor clínica. Ele chegar e falar, ó, eu não estou dormindo à noite, eu estou acordando cansado de dia, eu não tenho disposição, eu tenho um sintoma que é um excesso de cortisol, que eu vou relatar agora, é o desejo por comida de alto valor energético. Carboidrato doce, é você comer ali um inhame com ovos e dizer, mas eu tenho que comer um pão. Se eu não comer um pão, eu não fico satisfeita. Você pode ter certeza que esse paciente está com nível alto de cortisol e que tem que ser tratado. E para tratar isso, não precisa de remédio controlado. Você trata com vitaminas e minerais e alguns fitoterápicos. Então, assim, mais do que o exame, vale a clínica do paciente. E a reeducação alimentar, né? Isso mesmo. Muito bem. Só essa questão do hiper, do hipo, abaixo ou acima, cortisol baixo, cortisol alto. Só para deixar claro para alguns ouvintes, o doutor Honório entrou muito no termo técnico, doutor Honório, né? Isso, não, é o hiper, o alto, né? O hipo e o baixo. Exatamente. Isso. Agora, a gente tem ouvinte na linha, Leonardo, nós vamos ao telefone, o ouvinte quer participar do Momento Saúde, vamos então conversar com o ouvinte. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Sângela. Ângela, é isso? Sângela, com S. Sângela. Isso. Diferente teu nome, né? Interessante. De onde você fala, Sângela? Eu falo do sítio Serraria, município de Olho d'Água das Flores. Pois não, Sângela, faça a sua pergunta, fique à vontade. Eu queria perguntar à doutora Suzana e ao doutor Honório, assim, porque eu tenho 39 anos, no próximo mês, dia 14, vai fazer 2 anos que eu fiz uma cirurgia para retirar útero, ovário, essas coisas, e nunca fiz reposição de hormônio. Aí eu sinto insônia, acordo cansada, sinto dores nas pernas e meu cabelo cai muito. Aí eu queria saber o que é que eu posso fazer e que médico procurar. Olha só, querida, tem que realmente procurar um médico, tá certo?
Pode passar lá no Hebron, pode procurar a doutora Suzana também para depois a gente conversar e orientar. E realmente seu relato é aquilo que a Suzana falou. Vou inclusive até passar esse caso para a Suzana, para que ela possa te dar umas dicas necessárias. Isso mesmo, deixa eu te falar, você retirou o útero e os ovários, né? Então você não consegue ter essa produção mais correta. Então você é uma mulher menopausada aos 39 anos, né? Então é como se o seu metabolismo tivesse com 80 anos internamente. Então você realmente vai ter baixa de libido, o desejo sexual ele zera, você vai ter dores nas pernas, vai ter angústia, vai ter cansaço matinal e despertar à noite, que é a insônia. Então realmente tem que se regular. Sem certo? reposição hormonal ela está, né? Sem reposição hormonal nenhuma. E, minha gente, o hormônio é vida, desde que ele seja bem prescrito e organizado, e que ele seja bioidêntico. Não sintético. Certo? Não sintético. Porque o seu corpo, você acha, Deus fez você com hormônios bioidênticos. Eu não falo de anticoncepcional ou de qualquer hormônio que você vai tomar indevidamente. Eu falo do hormônio que o seu corpo produz. Porque você, mulher, produz progesterona, estriol, estradiol, mas para você produzir, você tem que estar com tudo isso regular e pelo menos com os seus órgãos. Só que aí você já retirou os órgãos. O que é que eu posso te orientar agora, assim? Rapidinho de antemão, uma atividade física. Essa alimentação, essas dicas que a gente deu de você comer um maracujá à noite, de você tomar um chá de capim-santo, de você procurar se alimentar com menos carboidrato possível, e realmente você vai ter que procurar. Doutor Honório participou. Vamos fazer o seguinte, não vai ter, não vamos sorteio. Podia dar uma consulta a ela, né? Está dada essa consulta a ela, Pronto, ela pode ir amanhã. Consulta. E aí eu já passo toda a medicação para lá, para a doutora Perfeito. Suzana, que com certeza eu acho que cairia bem nela, Suzana, hidrocortisona, bioidêntica, a gente poder passar, e anti-estresse e a bia-parte hormonal, porque você falou muito bem, aí vai ter que calcular o DEA, progesterona, estrógeno, estradiol, certo? Mesmo. O cortisol salivar. Nesse caso dela, vou ter que pedir o cortisol salivar. Ótimo. E a vitamina C, Suzana, porque se ela tiver com a vitamina C baixa, com certeza o córtex da suprarrenal, onde fabrica o cortisol, vai estar alterado e ela vai ter todos esses sintomas em decorrência do mau funcionamento da glândula suprarrenal, que vai dar um hipercortisolenismo nas disfunções do hormônio cortisol. Isso mesmo. Muito Perfeito, bem. ganhou a consulta. Ótimo. Ela entra em contato com o Hebron, ou dá um pulinho no Hebron, né? Amanhã. Procurar o Celso Luiz, não é isso? Exatamente, tudo bem. Olha, tem ouvinte via WhatsApp. Você quer mandar sua mensagem também via WhatsApp? É muito fácil. Tá? Você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp da Rádio Milênio, fala o teu nome, fala a localidade de onde você está falando, 999-360699, deixa a tua mensagem e a gente coloca no ar para que os profissionais aqui possam responder. Tem ouvinte via WhatsApp, vamos lá. Doutor Honório, aqui é a Josineide de Dois Riachos. Tá com 2 meses que a minha menstruação parou. Aí eu estou sentindo muita dor nas costas. Eu gostaria de saber por que essas dores tão grandes nas minhas costas. Já amanheço o dia com as minhas costas doendo. E tem um problema. Toda lua nova eu não consigo dormir, 2, 3 dias. Eu gostaria de saber qual é o motivo de eu não dormir toda lua nova. Veja bem, esse aí já foi a mesma, quase parecido, porque ela deve ser menopausada também, Suzana, e a gente tem que também fazer essa investigação diagnóstica dela, tá certo? E também, né, verificar a parte parasitológica dela, se tem influência, a parte dos parasitas, a gente tem que investigar isso aí. E o conselho que a gente dá é procurar um profissional de saúde, a gente, se for possível, a gente também, para poder a gente dar toda essa orientação, fazer toda a triagem e poder ter sucesso nessa terapia. Há muitas pessoas que digam que não, mas a lua ela tem correlação com vermes. Então, tem vários livros, até com estudos científicos, Gilmar, que fala que na lua nova é onde os vermes eles colocam os ovos. Então, as pessoas elas ficam mais agitadas. E tem a ver com esse caso dessa paciente, né? Bem interessante isso. A gente tem estudo científico comprovado, né? Parece até uma graça, uma brincadeira, mas não é. Olha realmente só. É verdade mesmo. Já pensou? Muito bem. Ô, doutor Honório, doutora Suzana, tem mais pergunta, tem mais ouvinte, Leonardo? Tem ouvinte, nós vamos ao telefone com mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô, bom dia. Oi, quem fala? É a Cícera do Betel. Cícera? Betel. Repita de onde você está falando, Cícera. Distrito Betel, município de Ouro Branco. Ah, agora entendi. Sítio Betel, Ouro Branco. Cícera, faça a sua pergunta, querida. Fique à vontade. Eu queria perguntar, doutora Suzana, tudo isso que você falou aí com essa menina, eu estou com esse mesmo problema. Eu me operei, eu tinha 28 anos, operei ovário, operei muito, está com começo de câncer. Hoje estou com 58 anos. Tudo isso que você falou. Isso mesmo. Dor nas pernas, cansaço, sem dormir, agora estou com febre nos ossos. O problema, Gilmar, disso tudo é porque elas retiram os órgãos muito cedo e aí o que acontece? Elas ficam menopausadas, né? Desde cedo, não conseguem produzir hormônio nenhum mais, não fazem essa reposição correta e aí os danos, o preço é muito alto, entendeu? O preço é muito caro, porque o paciente ele tem uma qualidade de vida péssima, ele não dorme bem, ele sente muitas dores. Então, realmente, assim, a gente queria poder até ajudar mais. E a osteoporose, né? Porque a osteoporose em si. Menopausada, né? causa. Isso mesmo. Às vezes, quando você pede um ultrassom, já tem até litíase renal. A maioria dos pacientes hoje, todo mundo tem cálculo renal. É absurdo. De 10 ultrassons que o doutor Honório faz, 9 tem cálculo renal. 7 Pois é, menina. Ô, doutora Suzana, então qual é a dica para essas mulheres que precisaram fazer essa cirurgia? Exatamente. Realmente, Gilmar, elas têm que procurar ter uma alimentação bem mais saudável do que tem, carboidrato o mínimo possível. O que é carboidrato? São massas em si, né? Para ficar mais fácil. Evitar o pão, biscoito, macaxeira, inhame. Tentar. O inhame também, doutor? Porque, na verdade, a macaxeira e o inhame, eles são carboidratos melhores, né? Então, para você não tirar tudo de vez, senão o paciente fala, eu vou comer o quê, né? Você deixa pelo menos um carboidrato bom, né? Retira o ruim, que é pão, biscoito, massa, bolo, em si, esse tipo de alimento. Fazer atividade física, eu oriento. Tomar os chás, que é muito importante, lógico, sem ser adoçado, né, com açúcar. De preferência com adoçante de boa qualidade, certo? Que é o stevia. Eu falo mesmo, não é propaganda, mas é porque realmente ele é o melhor. E procurar um profissional que possa te ajudar de forma correta. Lembrando que o hormônio bioidêntico, ele é vida, seu corpo produz. Você tem ele já no organismo. Diferente do hormônio não bioidêntico. O paciente ele tem que pesquisar também. Tem que se ajudar também nesse sentido. Suzana, bater nessa tecla, Suzana. A gente não vai parar de bater. Bioidêntico é uma coisa, sintético é outra. A gente está passando que a gente está repetitivo. Mas não é. Okay. Porque o bioidêntico são hormônios que o seu corpo produz. Então, é obrigatório, sine qua non, você ter uma qualidade de vida em decorrente a níveis equilibrados dos hormônios. A gente deu no programa passado que esse programa agora complementa o que a gente falou no programa passado. Okay. Isso mesmo. Muito bem, gente, nós já estamos chegando ao final do Momento Saúde. A gente já quer aqui agradecer a você que participou, a quem fez pergunta, a quem esteve ouvindo também aqui o Liberdade no Momento Saúde, está ouvindo, melhor dizendo, e agradecer ao doutor Honório e à doutora Suzana mais uma vez pela vinda de ambos aqui ao programa Liberdade de Expressão para participar do quadro Momento Saúde. Eu quero agradecer ao doutor Honório. Gilmar Dionísio, quero agradecer a todos, né, mandando um abraço para o meu querido e amigo doutor Ira Nunes, né, esse excelente advogado, quem tiver suas causas trabalhistas, suas causas civis, né? Um abraço para o doutor, com certeza ele está nos ouvindo, esposo da doutora Suzana, um amigo, uma pessoa, um irmão, tá certo? Deus te abençoe, doutor Ira Nunes. Quero também deixar um abraço para o Celso Luiz, que não veio, mas está lá na Hebron desde 6 horas, ajudando e trabalhando aí conosco. E para eu não apanhar do pessoal da Piqueforte, né, da academia, que está lá, capitaneada pelo Gilvan, né, esse excelente profissional da área de educação física. Muito bem, doutora Suzana, obrigado. Isso mesmo, muito obrigado, Gilmar. Não é? E falar que é durante a noite, né, que acontece a recuperação dos danos sofridos durante o dia. Então, se você não dorme à noite, veja o que tem que fazer para dormir. Porque se você não dormir à noite, você não vai conseguir nunca regular os níveis do seu cortisol. Um show de bola. Porque isso eu acho que mesmo. Tudo isso aqui se resume em ao uma sono. boa noite de sono. Agora o Gilmar Dionísio tem todo dia. Se você dormir sempre. bem, você vai conseguir renovar, fazer uma renovação celular e regular bem os níveis do seu
seu cortisol, né? Pois é. Então, eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, as meninas da Fórmula Arte, né, que nós estamos lá desde as 7 da manhã, já na ativa, organizando tudo. Dizer que já terminamos tudo, né? Agradecer a Flávia, né, a Flavinha aqui da rádio, pelo espaço cedido, né, por toda, assim... correlação que ela vem fazendo e organização ao Gilmar mesmo, né, que sempre tenta o máximo, dar o melhor de si. Aqui a gente observa o quanto ele gosta do programa, o quanto ele participa também. Às vezes eu estou aqui falando e eu fico olhando, ele querendo ver, saber, né. Ao Léo aqui também, que dorme bem às noites, você dá para ver, dá para ver no olhinho do Léo que o cortisol dele tá ótimo. O mas amor também ajuda, Suzana. o amor ajuda, Nesse Gilmar. caso, então, o Nato está dormindo bem. Está dormindo super bem. E agradecer a Deus, né? E lembrar, né, minha gente, rezem antes de dormir. Isso regula os níveis de cortisol, certo? Suzana, eu fiquei preocupado aqui e com uma pulguinha aqui atrás da orelha para perguntar. Eu sei que você já está se despedindo e tudo, mas cabe só mais uma pergunta rápida. Certo. Você falou que um bom sono à noite vai reduzir os níveis de cortisol. Reduz e aquele bastante. sono da tarde ajuda em alguma coisa? Quem reduz muito. Eu tenho morro de inveja, Gilmar, de quem dorme à tarde. Eu morro de inveja de quem pode dormir. Pelo menos que ela foi uma para a hora. Europa, né? Mas não dormi nada lá, viu, doutor Nora? Nada. Vale muito, viu? Ajuda bastante. Quem puder descansar o seu soninho após o almoço, isso é sagrado, é muito bom, certo? O sono, ele é excelente. Quem dorme bem tem vida longa. Então aproveite e tentem regular. Mesmo que vocês não consigam isso normal, procure alguma forma que possa te ajudar a dormir melhor. E descansem, né? Eu não falo dormir de dia, tá? Quem dorme 1 hora da manhã, acorda 10 da manhã, tá errado. Eu falo dormir durante a noite e acordar cedo, tá? Tudo bem. Obrigado mais uma vez, doutor. Um abraço. Muito bem, gente. Chegamos ao final do Momento Saúde aqui no Liberdade, que volta na próxima terça-feira. Daqui a pouquinho você confere também nas redes sociais os bastidores do Momento Saúde. Já o pessoal, a gente vai estar gravando a chamada da próxima semana e a gente disponibiliza no Facebook aqui do Gilmar, no Facebook do Centro Médico Hebron, da Fórmula Arte e também da Rádio Milênio, tá bom? Para você acompanhar.